Imagina o tamanho do mico se o São Paulo faz o resultado e o Inter não. Aí não tem o que reclamar, né? Gremistas e colorados, hora de corneta, cornetear. Hora de falar de futebol, falar de futebol. Assistam o vídeo até o final. Escutem o que ele tem a dizer e depois tirem as suas conclusões. O grenalismo é muito legal. A zoação faz parte. Mas tem hora que o torcedor deve sair do ritmo da brincadeira ou da ilusão, esquecer um pouco o amor, a paixão pelo seu clube e passar a analisar futebol de uma forma racional. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira e quero em primeiro lugar mandar aquele para de quebrar costelas a você, que está sempre aqui, prestigiando o nosso canal, assistindo nossos vídeos, curtindo, compartilhando, enviando para amigos, trazendo mais e mais inscritos. É graças a você que alcançamos hoje um patamar acima de 4.000 inscritos. Para muitos, um número insignificante, mas para nós é tudo, porque a nossa disputa, a nossa competição é com os nossos próprios limites. Não estamos nos comparando a ninguém. Então, muito obrigado. Sem você, nós não existimos. E o assunto de hoje? Bom, o assunto de hoje é 2020, ano a ser esquecido pela dupla Grenal. Nivelados por baixo. Um corneteia a derrota do outro. O outro zoa o fracasso do um. Mas os dois não têm conquistas a comemorar. Grêmio no fim de um ciclo. Hora de voltar ao laboratório. Internacional com aura de perdedor. Um pleonasmo para definir o que hoje se pensa da dupla Bolzan e Renato. Fizeram tudo certo, até o momento que começaram a errar. Grêmio fora de campo. Romildo Bolzan, o grande vencedor, fez história. Torcedor gremista levanta para aplaudir do pé. Assumiu o clube endividado e deixou claro: a sua missão era pagar títulos, não ganhar títulos. Fechou o caixa, acabou com a farra, o bumba meu boi. Saneou as finanças, organizou o clube, investiu nas categorias de base. Jovens revelados tecnicamente davam retorno dentro de campo e comercialmente trouxeram 500 milhões de reais ao tricolor. Em paralelo, ele foi além, mesmo sem prometer, deu ao Grêmio até aqui nos seus 3 mandatos uma Copa do Brasil, uma Libertadores, uma Recopa, 3 gauchões, tirando o clube de um marasmo, de uma fila que já durava 15 anos. Dentro de campo, Renato Portaluppi, o grande ídolo, o maior entre todos na história do Grêmio. Temos de reconhecer tudo o que esse homem fez. Mas da mesma forma que a gente concorda que ele foi o grande responsável pelas conquistas dentro do campo, ao assumir o Grêmio, já tendo uma base montada por Roger Machado, e dar continuidade. Mas ele foi de bestial a besta. Porque não soube enxergar a hora de parar e recomeçar. Renato, ele defende com unhas e dentes aquilo que acredita. Isso, até um certo ponto, é louvável. Mas ultrapassando a fronteira do lógico, entra na teimosia. Renato tem tomado decisões equivocadas há muito tempo, só que antes elas eram maquiadas pelos títulos. Como dizer que ele está errado se o time foi campeão? Mas agora a coisa
escancarou. Renato deveria ter percebido naquele fatídico 5-0 que o Grêmio teve que engolir contra o Flamengo na Libertadores de 2019, que tudo aquilo que ele acreditava havia ruído. Hora de repensar. E ele continuou teimando nas mesmas teorias, no mesmo sistema de jogo. O clube, priorizando questões financeiras, que, repito, foi o que Bolzan chegou para resolver, vendeu peças importantes, mas errou na reposição. A gente não sabe o que Renato tem com jogadores do Cruzeiro de Minas. É um amor, é uma admiração inexplicável. O Cruzeiro despencou e ele trouxe Robinho, Orejuela e Thiago Neves. Robinho e Thiago, fracassos, tragédias anunciadas, ex-jogadores em atividade. Orejuela foi meia boca, mas se destacou na lateral direita do Grêmio porque em terra de cego, quem tem olho é rei. E outra, Renato deveria ter percebido há muito tempo que alguns jovens que surgiram como promessas não corresponderam ao esperado. O resultado não poderia ser outro. O Grêmio hoje simplesmente não tem um time competitivo. O Grêmio hoje não tem peça de reposição. O Grêmio hoje está longe do melhor futebol do Brasil. O Grêmio hoje, se não mudarem a forma de conduzir o elenco, é sério candidato à segunda divisão de 2021. A começar pelo goleiro. Eu nunca vi na minha vida o Grêmio tão mal servido de goleiros como está hoje. Pode colocar os 3 num quarto escuro, entrar com os olhos vendados e pegar um. Vai pegar mal. Esses goleiros que estão lá não têm condições de vestir a camisa do Grêmio. Um bom time começa por um goleiro. E se o sistema defensivo não confiar no seu goleiro, treme. E é o que está acontecendo. Vanderlei e Paulo Vitor. É chutar, acertar o gol e correr pelo abraço. As laterais, nossa senhora, creio que não precisa nem comentar. Estão apostando tudo no Wanderson, esse garoto que está chegando. Pode até ser. Quem sabe a volta do menino lesionado naquele fatídico jogo contra o Atlético Paranaense traga uma nova opção se ele voltar bem. Agora, a lateral esquerda, Cortez cansou. Já venceu seu prazo de validade no Grêmio. É um baita de um cara, gente boa, mas acontece com todo mundo. E aí esse Diogo Barbosa, ele já era mediano no Palmeiras, ele foi dispensado no Palmeiras, ele é limitado tecnicamente, é meia boca na marcação e muito fraco no apoio. Precisa que um jogador como Pepe ou como Ferreirinha se sacrifique para vir cobrir as suas costas, porque ele é uma verdadeira avenida. O meio, meu Deus do céu. Eu não sei por que Darlan foi queimado. Eu não entendo, honestamente eu não entendo. Eu não sei por que Pinares foi colocado de lado. O cara não é craque, mas é um bom jogador. Atualmente, muito mais jogador que Jean-Pierre. Jean-Pierre é um Luan de bigode. Sabe jogar, mas é desligado, é displicente, é lento. Tem jogos que ele simplesmente desaparece. Outra, não tem ambição do gol, não tem ambição de participar, é acomodado. O 10 de um time jogando no meio dos volantes, na área do seu time, isso não existe. Mateuzinho, coitado. Mateuzinho disseram que ele era um novo Arthur e ele acreditou. Mateuzinho é uma enceradeira que marca mal e conduz demais a bola. Ele deixa o Grêmio lento.
Se salvaria nesse meio o grande capitão Michael, mas infelizmente o tempo é cruel para todo mundo. A carreira, considerando o lado físico, para Mike acabou. Chegou a hora de reconhecer e pendurar as chuteiras, até mesmo pensando no seu futuro, na sua saúde. Que hoje ele está veterano para o futebol, mas é um homem jovem, tem um bom poder aquisitivo, financeiramente estabilizado, tem uma vida pela frente, e se continuar jogando via injeções e fazendo o que está fazendo, ele se tornará um velho doente, não compensa. Então, com um meio desses, que não ataca e não defende, jogadores de defesa ficam expostos, não tem uma cobertura. E os de ataques, coitados, ficam isolados, vivendo de lançamentos longos, chutões para frente, vivendo de toquinhos para lá e para cá, para lá e para cá, uma coisa sonolenta, sem objetividade, levando porrada de todos os lados dos atacantes e tendo que resolver tudo na individualidade. Em resumo, o Grêmio tem que começar do zero. Esquece tudo. E não venha com essa história de fazer 3 ou 4 aquisições para ocupar determinadas posições, porque com o atual elenco, com 3 ou 4 contratações, mesmo que deem certo, o Grêmio não terá time, porque ficará sempre na dependência de 1 ou 2. O Grêmio tem jogadores que precisam ser dispensados, prestaram seus serviços, a torcida agradece, quem sabe em outros clubes deem sequência à carreira, mas aqui no Grêmio não dá mais. Se Renato teimar em colocar os mesmos Tassianos da vida, Alissons da vida, enxertado com um ou outro reforço, torcida gremista se prepare. 2020 foi ruim e 2021 será muito pior. Sofá de Pobre não esconde a admiração que tem por Renato, mas acredita que ele está desgastado pelo tempo no cargo. Chegará a hora de sair, mas já que vai ficar, que fique, mas que saiba que em 2021 não só o elenco tem que mudar, ele precisa se adaptar à nova realidade. Não pode continuar sendo o Renato que acredita que o time vai decolar mesmo sem ter asas para fazê-lo. E outra, futebol é treino, é repetição, é suor. O Grêmio não pode mais continuar sendo o clubinho de férias dos amigos de Renato. Presidentes que simplesmente, por uma ou outra razão, afundaram o clube numa crise financeira sem precedentes, porque não tiveram coragem de fazer o que Bolzan fez, enxugar. Medeiros recebeu uma herança maldita de pífero, uma dívida astronômica. Estava na segunda divisão, começou muito bem. Um time barato, pensando em pagar suas contas e apenas subir para a Série A, que era o objetivo. Só que a torcida estava mal acostumada. É uma torcida que ganhava títulos. Ela queria o título da Série B. Pressionou, quebrou vidraças e Medeiros não suportou a pressão. Abriu o caixa. Começou contratando Damião e Camilo e não parou mais de gastar. Em 2017, foi considerado a pior administração do futebol brasileiro, porque ele conseguiu uma façanha. Ficou em segundo lugar na Série B. Pois bem, a soma dos outros 4 clubes que chegaram entre os 5 primeiros colocados, pois bem, a soma dos outros 4, a soma do dinheiro investido dos outros 4 clubes, 3 que subiram, um que não conseguiu, ficou em quinto lugar, foi menor do que o gasto por Medeiros. Aí voltou
para a Série A em 18 com aquela coisa, aquela euforia. O campeão voltou, vamos ganhar tudo, gastando, a torcida empolgada. Não é assim. A dívida só fez crescer. E o Inter nada ganhou. Mas nada ganhou não por coincidência. Era uma tragédia anunciada. Medeiros embarcou numa busca desenfreada por uma volta olímpica, criou um marketing agressivo, encheu a torcida de ilusão e euforia, continuou gastando mais que podia e a dívida só fez crescer. Antes de deixar o cargo, sem sua autorização, houve uma auditoria interna e essa revelou uma dívida de 1 bilhão e 68 milhões de reais. Em outras palavras, para a realidade do clube hoje, dívida impagável. E dentro de campo? Bom, dentro de campo aquela ciranda de técnicos. Argel, Odair, Kudê, Abel e agora chega mais um. E a torcida, naquela ânsia de ser a maior, o melhor, Argel era o grande técnico, Renato não era nada. Mas depois, o Internacional descobriu o maior técnico do Brasil, Odair. Não satisfeitos, veio o Kudê. Kudê, a maior revelação do mundo. O Internacional estava com o melhor técnico do planeta. Kudê foi embora, deixou de ser o grande, veio Abel, esse é incomparável. E agora está chegando o espanhol, que certamente ao assumir, irá tirar o posto de Abel e se tornará o mago dos magos. Então é nessa ilusão que o Internacional vem, e a cada derrota a pressão aumenta. Por isso que o Inter hoje tem aura de fracassado. Peço aos colorados que não considerem corneta o que eu vou falar, zoação. Eu estudo muito futebol, mas não só ali, bola, 4 linhas, táticas, não. Porque futebol, embora jogadores sejam chamados de peças, são seres humanos. Cada um com suas limitações, com problemas extracampo, que logicamente influenciam na sua profissão. Diz para mim, você nunca teve um daqueles dias que queria jogar tudo pro alto, com a cabeça longe, não se concentrando no trabalho? O jogador é igual a nós. E fora isso, o futebol é um esporte coletivo. E quando um trabalho depende de uma equipe, existe todo um conjunto. E o ser humano, aí é que eu entro no que quero falar, é uma troca de energias. Futebol não é só colocar 11 craques em campo. Não. Um time são 11 homens, 11 pessoas integradas. Um time, ele é vencedor quando todos estão unidos mentalmente, de uma forma inconsciente, acreditando na vitória, acreditando ser um vencedor. Do contrário, o time será um eterno derrotado. Os franceses falam o medo da vitória. O que é o medo da vitória? É aquele atleta que sabe jogar, que tem tudo para ser campeão, mas na hora da decisão ele treme. O futebol chama de pipoqueiro. Mas não é uma questão de covardia, não é. É um bloqueio. Porque se a gente colocar 11 jogadores dentro de campo, interligados, acreditando que irão vencer, se torna um time quase que imbatível. Eles têm a certeza, eles têm a fé. Mas deixa eu dar um exemplo, a fé. O acreditar, você é o que acredita. Pois bem,
Imagine uma mulher que mora num local que a sua janela dá de frente para uma montanha. Então, ao anoitecer, ela fecha a janela, deita e diz: a fé remove montanhas. Eu consigo. Eu vou remover essa montanha. Eu acredito. Eu vou remover. Eu acredito. Eu vou remover. Ela passa a noite toda em sonho dizendo: eu estou removendo. Eu removi a montanha. Eu acredito. Eu tenho fé. Levanta dizendo: a montanha não está ali. Eu a removi. Abre a janela. A montanha está ali. Ela diz: sabia que não ia dar certo. É nisso que eu me refiro. Ela acredita que acredita. Mas no fundo, ela não acredita. Agora, isso depende de um tratamento psicológico, de acompanhamento profissional, porque as equipes brasileiras têm tudo. Tem preparador disso, preparador daquilo, tem até preparador de gandula. Mas não tem um psicólogo e um psiquiatra. Então, se é para seguir nos exemplos, imagine o que diz os chineses. Faça um teste. Pegue uma tábua de 1 metro de largura. 1 metro. E essa tábua com 3 metros de comprimento. 1 metro de largura, 3 de comprimento. Coloque essa tábua no chão e fique caminhando rapidamente em cima dessa tábua. Vá até o final, volte. Vá até o final, volte. Vá até o final, volte. Você não pode tirar o pé de cima da tábua. Você tem que continuar. Vai até o final e volta. Agora imagine a cena. Você acha complicado? 1 metro de largura, 3 de comprimento, caminhando rapidamente? Não é. Não tem. É só manter o equilíbrio e ir e voltar. É uma bobagem até. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você sabe fazer, está preparado para fazer e fez com facilidade. Isso é o jogo fácil. É como se sentem os bons jogadores num treino ou num jogo com uma equipe menor. Agora pegue essa tábua e a coloque na decisão. Coloque essa tábua num muro, num prédio de 30 andares. E faça o mesmo. Imagine, 30 andares, a tábua no muro, na beirada. Você sobe, só tem a queda. É mais difícil? Por quê? É o mesmo metro de largura, são os mesmos 3 metros de comprimento. Você sabe fazer? O que muda? É aquele medo de cair. E é aí que entra o que eu quero dizer. A aura de perdedor. O Esporte Clube Internacional, naquele jogo contra o Atlético Paranaense, tinha que ter sido campeão da Copa do Brasil em 2019. Gigante da Beira-Rio lotado, era uma equipe superior. Mas daí a gente não entende, né? Por que na decisão parecia que não ia? Tinha uma coisa errada. Tinha. Era o medo da vitória. Era o medo de cair dos 30 metros. É aquela certeza inconsciente que, embora acredite que possa, realmente pode, mas no fundo tem certeza que não vai conseguir. É o medo da vitória. É a aura de perdedor. E agora, em 2020, Internacional contra o Sport Recife, em casa, respeitando os pernambucanos. Se tivesse empatado, se não existe em futebol, se tivesse empatado, seria hoje o campeão brasileiro, depois de 41 anos. Mas naquele jogo, parecia que não dava nada certo. Era uma coisa estranha no ar. Era a energia que não fechava, não formava um time. Por quê? Porque ali dentro existia uma consciência coletiva de que poderiam fazer, tinham certeza que fariam, que tinham fé. Mas quando abriram a janela,
a montanha estava lá. Então o Esporte Clube Internacional hoje vive a pressão de ter que ganhar. E essa pressão é o seu maior adversário. E podem ter certeza que não vai mudar do dia para a noite. Peguem o time do Real Madrid, o time do Barcelona, coloquem a camisa colorada e coloquem esses jogadores dentro da energia que hoje comanda o clube. Eles passarão os campeonatos ganhando todas as partidas de 7-8-0 na hora da decisão. Não sei porquê, deu tudo errado. É o quase. É, Lisca doido. E depois o louco é você. Coisa estranha, né? Acredita? Eu também não. Mas que existe, existe. Em resumo é isso. Não é corneta, não é zoação, não é crítica vazia. Agora eu não falo como gremista, que realmente sou, zoando o Colorado. Não falo como torcedor gremista modinha, que na hora da derrota tá tudo errado, terra arrasada. Não. Não falo como torcedor, falo como um analista de futebol. Os dois clubes, se desejarem ser campeões, terão que parar de viver mentindo para si mesmo que está tudo certo e que o título é uma questão de tempo, e começarem a realmente formar equipes campeãs. Equipe campeã, senhor Renato Portaluppi, não se resume a dizer, eu confio nos meus jogadores. Se confiança fosse o suficiente, Judas não trairia Jesus Cristo por 30 dinheiros. E ao senhor Barcelos, que comanda o Esporte Clube Internacional, preste atenção. Clube quebrado não ganha títulos. Euforia, blá blá blá, se achar, não ganha títulos. Ficar com truculência gritando aqui não ganha títulos. O senhor tem que repensar. Primeiro, em arrumar as finanças do seu clube, como fez Bolzan. E depois, tirar a pressão de cima de seus jogadores, dando-lhes condições de mostrar o talento que realmente tem, como foi feito no Grêmio, que com um time mais limitado do que o senhor tem hoje em mãos, além de organizar a vida financeira, também conquistou títulos. Então que venha 2021, muita corneta, muita zoação, mas que no final as duas torcidas possam ter muito a debochar sobre fracassos do rival, mas também ter conquistas a comemorar. Porque é isso que se espera de grandes clubes. E grandes clubes, Grêmio Internacional, realmente são. E não havendo nada mais a tratar, eu, Romário Oliveira, com a cabeça inchada de ver no que se transformou o meu Grêmio e de ver o Grêmio mais uma vez na fila. Agora já vamos para o terceiro ano sem uma conquista. E pelo jeito vai demorar. Deixo o meu abraço aos colorados com a cabeça inchada, há 10 anos sem conquistas, e percebendo que essa falta de confiança, esse medo da vitória, essa maldição Sacha que instalou sobre o clube, está com jeito de também demorar. E não havendo nada mais a tratar, eu, Romário Oliveira, lavei o presente vídeo, que será assinado por mim e pela história. Assunto encerrado e ponto final. Morrer abraçado é isso. Com as derrotas dos rivais, as duas torcidas puderam desovar os fogos de artifícios que haviam comprados para comemorar as vitórias que no final não vieram. Que várzea! Pocotó, 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 pocotó.